Plano de salvação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a finalidade da gente trabalhar com as crianças, que é uma finalidade tripla. A escolinha trabalha, o pastor trabalha isso, né, o missionário ensina isso. É salvação, crescimento e serviço. Isso aí está tudo na apostila. Não precisa gastar tempo anotando, não. Está lá. Tá? Presta atenção. Salvação, crescimento e serviço. Pode passar, Israel. Salvação é a base da vida do cristão. Alguém cresce na presença de Deus sem ter sido salvo? Não tem jeito. Alguém consegue servir a Deus sem ter sido salvo? Tem gente tentando, não tem? E dá certo? Dá resultado? Não. Salvação é a base. A criança precisa ser salva. Salva de quê? Salva como? Quem que promove essa salvação? É a gente como professor? Não. É o Espírito de Deus através de você. Mas você tem que falar de salvação. Como Jucimara disse, você não tem ideia se aquela criança que está ali naquele dia vai voltar no dia seguinte. Você não sabe quantos dias de vida aquela criança tem. Às vezes, por trabalhar com criança, a gente se engana achando que tem a vida toda pela frente, mas às vezes a vida toda dela é pouco tempo. Eu já perdi alunos de escolinha que morreram de maneira muito precoce. Mas eu fui lá no velório consciente, preguei a palavra e ele aceitou Jesus. Amém? É duro a gente vivenciar essas situações, mas elas acontecem, crianças também morrem. E as crianças podem hoje estar aqui na igreja, acompanhadas dos pais, e amanhã não estar mais. Foi o meu caso. Eu recebi Jesus na escolinha bíblica de uma igreja batista. Eu conheci a palavra de Deus, eu entendi o amor de Deus por mim, eu levantei a mão e disse, eu quero isso. E eu fui ministrada no período em que eu frequentei aquela igreja. Mas a minha mãe saiu e eu saí. Ela foi para outra igreja e eu não fui. E eu passei 4 anos fora da presença de Deus. Mas eu tinha conhecimento da palavra. E o Espírito Santo me convencia do pecado, da justiça e do juízo. Até o dia em que eu disse, vou voltar. Mas quem foi que me apresentou o evangelho da salvação? Foi a minha professora. Acho que ela tinha 15 anos. Não lembro o nome dela, lembro da fisionomia dela. Foi ela que me apresentou a palavra da salvação, que me poupou de um monte de problema e de tristeza e de angústia na minha adolescência. Porque eu saí da presença de Deus, mas a palavra de Deus continuou em mim. Então, você não sabe se aquela criança tem a oportunidade de continuar na presença de Deus. Você precisa fazer isso com afinco. Então, salvação é o primeiro e principal ponto. O responsável em promover a salvação é o professor, mas quem convence é o Espírito. E é importante lembrar que não existe uma faixa etária para você falar de salvação. Eu falo de salvação dentro da minha casa com o João de 1 ano e 8 meses. Falar de salvação com ele não significa que eu espero que ele levante a mãozinha para o céu e diga, mamãe, quer? Não, mas eu estou plantando a semente. Pode passar, crescimento. Crescer espiritualmente é tornar-se parecido com Jesus. Ser cristão, antigamente era cristinho, né? O povo imitava a Cristo, agora nós somos chique, é cristão. Né, para ser igual. Isso só é possível através da oração, que é a intimidade com Deus. Então, a criança na escolinha precisa ser salva, precisa crescer, mais um. E ela precisa, o terceiro ponto, Israel, crescer, serviço. À medida que a gente tem um relacionamento com Deus, vai conhecendo a palavra de Deus, vem o desejo de servi-lo. E a criança pode servir a Deus desde pequenininha. Orando dentro de casa, levando a palavra para os pais, para os amigos, para os primos, ajudando dentro da própria igreja. Às vezes a gente acha que servir é uma coisa institucionalizada, né? E não é. Servir a Deus é levar o evangelho dele, é falar do amor de Deus para outras pessoas. Pode passar. E por que eu tenho que evangelizar a criança? Muita gente que acha que a criança não tem ainda condição de entender sobre salvação. E eu vejo isso muito quando se trata dos pititicos,
né? A escolinha está mudando bastante, a gente já está conseguindo ministrar a palavra, mas às vezes berçário é lugar só de brincadeira. Né? Sementinhas é lugar só de cuidar. E não é. Ali é o lugar também de ministrar. Por que eu tenho que evangelizar a criança? Primeiro, porque a Bíblia manda. Os discípulos falaram assim, Jesus, manda esses meninos embora. O que Jesus falou? Deixem vir, porque deles é o reino. É uma ordem de Jesus, é inquestionável. Ele mandou, deixa vir, deixa vir. E como que elas virão? À medida que nós levarmos a palavra para elas. Porque a criança é pecadora. E o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui as crianças. Não interessa se ela já tem consciência ou não tem consciência, mas ela pecou. O salmista já disse assim, em pecado me concebeu quem? Minha mãe. Então ela precisa de salvação, porque uma criança pode ser salva. Jesus disse assim, que se a gente não fosse até ele como uma criança, a gente jamais entraria no reino de Deus. Então é porque uma criança tem condição de ser salva. E porque também foi dito, ensina o menino o caminho em que deve, para que quando for velho, não se desvie. Eu vivi esse versículo, eu desviei, mas voltei. E a minha mãe orava esse provérbio, 4 anos na campanha da família. E roupa, e pijama, e fronde de travesseiro. E ela dizia, eu ensinei. E aí eu voltei, graças a Deus. Como é que a gente leva a criança a Cristo, então? Ficou pequenininho o slide, né? Para forçar as vistas. Eu acho que os de lá estão mais visíveis. Primeiro a gente tem que compreender a mensagem da salvação. Passa aí, ô Israel. Qual é a fonte da salvação? De onde vem a salvação? Do Pai, do Filho. Qual é o papel de cada um? O que o Pai fez para nos salvar? O Pai nos amou. Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, Deus teve a ideia. O amor de Deus, ele nos atrai. Jeremias diz isso, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Então Deus planejou nos salvar porque ele nos ama. E o Filho, o que ele fez? Ele executou o plano de Deus. Ele proveu a salvação através do sacrifício dele na cruz. E o Espírito Santo faz o quê? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Somos nós que convencemos? Tem professora que anda fazendo uns terrorismo aí, né? Olhe, você não se salve não, você vai ver que você vai para o inferno, lá tem chamas, fogo ardente. Alguém se converteu por causa disso? Não, você só se converteu o dia que o Espírito de Deus te convenceu. Então, a fonte da salvação é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a necessidade da salvação, todo mundo precisa ser salvo? Precisa. Por quê? Porque todos, não existe um só que seja santo. Um só que não tenha pecado. Então, todos nós pecamos. Qual foi a provisão da salvação? Como é que estabelece essa salvação? Qual era o castigo para o pecado? Morte o quê? Não era morte de cruz, não era nós ir para a cruz, não. Quando a gente peca, os nossos pecados fazem o quê? Entre nós e o nosso... Se eu estou separada da vida, o que me sobra? A morte. Então, por isso que a gente fala que o salário do pecado não é a morte física. Tem gente vivo com uma vida morta. Então, quando eu peco e todos pecaram, eu estou separada da glória e lá não tem vida. Lá só tem morte. Como que foi que Deus planejou me juntar de novo?
Se o salário do pecado era a morte, era ficar separado de Deus, Deus proveu o próprio Filho, que era Deus e se fez carne, viveu como nós, sujeito às mesmas tentações e aos mesmos desejos que nós, mas que não pecou. Jesus não pecou, não foi porque ele tinha superpoderes, não, porque ele escolheu não pecar. E não tendo pecado algum, ele se fez pecado em nosso lugar. Ele assumiu o castigo. Qual era o castigo? Ficar separado. Jesus assumiu o castigo. Tanto é que quando ele está morrendo, ele diz o quê? Ô Pai, por que me? Porque Deus é luz e nele não há. Jesus se fez trevas. Jesus se fez pecado. E ele ficou separado de nós. Aí nessa parte os meninos choram, né? Lá em casa, na sexta-feira da paixão, o Filipe ficou... Por que fizeram isso, mamãe? Eles não podiam, mamãe, não podiam ter batido no Jesus. Não, isso é errado, mamãe. A gente não bate nas pessoas, a gente não mata as pessoas. Eu falei, meu Deus, me socorre. Deu um clima de tensão, assim, eu tive que adiantar a Páscoa, porque ele não podia dormir com aquela informação só de que Jesus tinha morrido. E a gente vai ver o tanto que é importante ressuscitar Jesus aqui nesses dias. Tem gente que só mata. O menino vai para casa arrasado. Né? Então, Jesus morreu. Vocês estão rindo, mas é verdade. Tem um monte de gente que mata Jesus e esquece de ressuscitar. Jesus morreu, mas por não ter pecado algum, ele venceu a morte. E ao terceiro dia, E quando ele vence a morte, ele estabelece de novo uma ligação. Quem é a ligação? É ele próprio. Entre Deus e o homem que estavam separados. Essa é a provisão para a salvação. Isso aí, gente, todo cristão precisa entender. Senão a gente não caminha. Pode passar. E a salvação, ela é oferecida como um... O que você tem que fazer para receber um presente? Só aceitar. Você tem que fazer algum esforço, pagar alguma coisa. Você só precisa... Mas você precisa entender que eu estou te dando. Não precisa? Se você não entender que esse material é seu, quando terminar o congresso, você vai deixar ele aqui. Não vai? Mas se eu te disser, é seu, para você desfrutar, você vai largar ele para trás? Não, você vai levar consigo, porque você entendeu que aquilo é um presente. Pode passar mais um. E aí eu preciso ter certeza da salvação. Eu preciso ter certeza de que quando eu creio que, mesmo longe de Deus, Ele me amou, planejou me juntar de novo com Ele, entregou o próprio Filho dele, para que eu pudesse estar ao lado dele de novo, eu recebo Jesus como meu Salvador e eu tenho certeza de que a partir daquele momento eu sou filho de Deus. E como filha de Deus, ele vai ser o meu pai e vai cuidar de mim. As crianças precisam entender isso do mesmo jeito. Amém? Aí eu quero também. Amém? Senão eu fico chateada. Amém? Amém, amém? Amém, 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 amém. Amém. Gostei desse negócio. Que horas são? Oh, que eu fui rápida. Ah, eu vou mais, então. Vou pegar outra cola, pode? A menina não levantou nenhuma? Se ela não levantou nenhuma, eu adianto. Como diz na Bahia, eu adianto o meu lado. Ô, gente, adoro. Hoje uma escreveu assim no zap. Nestante eu tô aí. Eu sorri de uma orelha na outra. Adoro, nestante. Sabe o que é nestante? Amo. Lá em casa... Ih, caiu um negócio aqui. Não dá para tomar, não. Nestante. Jucimara vai falar sobre o convite à salvação.
Ela vai entrar mais em detalhes, mas é muito comum a gente falar assim, empolgação, porque aí Jesus e tal, e esquecer de perguntar se a pessoa quer. E a criança sai com aquela coisa, nossa, a Pró falou um negócio tão legal hoje, mas não entrou. É tipo eu chegar aqui e falar que eu tomei um sorvete de cajá. Delicioso, e eu faço a maior propaganda do sorvete, mas não te ofereço. Não digo onde tem, onde vende, quanto custa. Não dou. É ruim, não é? Então, a gente precisa sempre apresentar a salvação e convidar a criança a ser salva. Eu não vou entrar nesses detalhes que Tia Ju vai falar sobre eles. Mas eu queria dar métodos para vocês. Pode passar, Israel. Eu trouxe alguns, mas eles são praticamente inesgotáveis. O professor criativo traz novidade. Então, você vai, a partir do que você entender do plano de salvação, você vai criar 1001 maneiras de falar de salvação, não só para as crianças da sua salinha, como para qualquer criança que te rodear. Vou falar primeiro do cartãozinho do evangelismo. Vou pegar o meu aqui, esse moço aqui. Pode ir, Israel. Isso compra-se, tá? Eu vou botar o link no final, que eu comprei na APEC. Vocês conhecem a APEC? Aliança Pró Evangelização de Crianças. Aqui em Salvador parece que agora nem é Salvador, mas só Lauro, não é? É Itapuã? Então é Salvador ainda. Itapuã tem. Mas eu compro tudo pela loja online. Compro e eles entregam. Então eu gosto desse cartãozinho. Eu tenho esse e tenho um pititico. Que é até bom a gente fazer o congresso, que eu vou lembrando que eu não uso mais, mas eu costumava andar com ele na minha bolsa. E evangelizava qualquer criança que chegasse perto de mim, não necessariamente as crianças da escolinha. Eu sempre andei com alguma coisinha na bolsa. Deus está me puxando a orelha. Amém, Senhor. Vou voltar para a minha bolsa. Então, o cartãozinho começa assim: Deus te... Muito, 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 muito. E Ele te ama. Tanto, agora vocês são criança, mas tanto. Sabe o que é tanto? Tanto é isso aqui? Não, tanto é um negócio deste tamanho que não cabe nem dentro da gente. Deus te ama desse tanto e Ele não queria ficar longe de você. Só que a gente anda fazendo um negócio errado que deixa a gente longe de Deus. E ficar longe de Deus não dá. Ficar longe de Deus é ruim. Então, Deus teve um plano para pegar o que estava longe e colocar bem pertinho. E o plano dele foi o seguinte. Deus mandou o filho dele, chamado Jesus. E Jesus, que nunca tinha feito nada de errado, ficou de castigo no meu lugar e no seu lugar, que vivemos fazendo coisa errada. Você já fez coisa errada? Levanta a mão se você já fez coisa errada. Eu já. Um monte. Lá em casa rola essa pergunta: mamãe, o que você anda fazendo de errado? Fala a Deus, né? Só Deus é que sabe. E aí, Jesus ficou de castigo no nosso lugar lá na cruz, para que tudo aquilo que a gente já fez de errado e sujava o nosso coração fosse apagado, igual borracha, sabe? Corretivo, e o nosso coração que estava sujo pudesse ficar limpinho. É bom, né? Ficar com o coração limpinho, sem nada de sujeira. Só que aquele Jesus que ficou de castigo lá no nosso lugar, lá na cruz, ele não ficou morto. Depois de 3 dias, ele venceu a morte e ressuscitou. Sabe o que é ressuscitar? Muda aí, Israel. Ressuscitar é viver de novo. Olha que bacana. Viveu de novo. E aí o lugar onde ele tinha sido colocado, sabe? Quando enterraram ele, não enterrava naquela época, botava ele assim dentro de uma caverna e fechava a porta. Ficou vazio. Porque Jesus não está morto, ele ressuscitou e foi para o céu ficar lá do lado de Deus. Você gostaria de ter o seu coração limpinho de tudo de errado que você já fez? Você gostaria?
Quando a gente tem o coração limpinho de tudo de errado que a gente já fez, acontece na gente uma transformação. Você sabe o que é transformação? Você já viu uma borboleta que virou casulo e depois... Ou uma borboleta, não, uma lagarta, que virou casulo e depois virou borboleta? A borboleta parece com a lagarta? Não, é uma transformação. Ela era de um jeito e ficou de outro. Quando a gente tem o nosso coração limpinho das coisas erradas que a gente já fez e a gente passa a andar junto com Deus, a gente se transforma. Não tem mais lugar para tristeza, para desânimo, para doença, para coisa errada, e a gente vive transformado. Você quer ter o seu coração limpo de tudo de errado que você já fez? Você quer andar juntinho de Deus? Quer? Vamos fazer uma oração, então? Vamos falar com Deus? Junte suas mãozinhas aí, por favor. Diga assim: Senhor Deus, eu quero andar juntinho do Senhor. Por isso, eu te peço, limpa o meu coração de tudo de errado que eu já fiz, porque eu aceito Jesus como meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Uau! Aconteceu uma transformação agora. Você sabia que agora você é filho de Deus? Você tem seu papai e sua mamãe, não tem? Mas agora você tem um pai mais que especial, que é Deus. E ele diz que ele te guarda na palma das mãos dele. E ninguém pode te tirar de lá. Todas as vezes que você precisar de ajuda, Deus está aí para te ajudar. Você pode contar com ele porque ele é seu pai. Ele está do seu lado cuidando de você. E Deus quer que você fique sempre juntinho dele. Sabe qual é o jeito de ficar juntinho de Deus? Orando. Como que ora? Você sabe? A gente ora quando a gente fala com Deus. Você pode fechar os olhos, você pode segurar as mãos, mas você pode orar de olho aberto. Você conversa com Deus. Conta para Ele tudo o que acontece na sua vida e pede para Ele para te ajudar. Orar é uma forma de andar junto de Deus. Outra forma de andar junto de Deus é conhecendo a vontade dele. Deus deixou um livro escrito com todas as coisas que são certas e que são erradas, e a gente precisa conhecer. Você já leu a Bíblia alguma vez? Se você está na escolinha é mais fácil, mas tem muito menino que a gente evangeliza na rua que nunca leu, viu, minha gente? Pois então, a Bíblia é a palavra de Deus. A gente precisa ler ou pedir a alguém que leia. Quando a gente conhece a Bíblia, a gente começa a andar mais pertinho de Deus. E uma outra coisa que faz a gente ficar agarradinho com Deus é falar do amor de Deus para as outras pessoas. Parece difícil, mas é fácil. Bora fazer assim, ó. Para ficar pertinho de Deus, eu preciso orar, ler a Bíblia e falar do amor. Tem até uma música que ensina isso. Bora fazer? Fica de pé, então. Vocês conhecem, né? Pode ir? Ó, eu vou fazer com meia mão porque eu estou segurando o microfone. Mas você faz, é assim, ó. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração e faça a oração. Bate palma, a senhora que faz lá, bate. Faça a oração se quiser crescer. De novo. Leia a Bíblia e faça... Troquei. E faça
faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Agora lá embaixo. Se quiser crescer. Se quiser crescer. O que faz? Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Ó, gente, eu canto alto porque os meninos cantam num tom mais alto. Você chega lá e começa, leia a Bíblia. O tom da timbre da criança é mais alto. Agora, quando a gente não lê a Bíblia, não faz oração, a gente começa a diminuir. Vamos lá? Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Começa lá de cima. Diminuirá. Diminuirá. Fica embaixo. Quem não ora e a Bíblia não diminui. Rapaz, é o que acontece com quem não ora e não lê. O que é melhor, então? Bora. Leia a Bíblia e faça a oração. E faça a oração. E faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Lá embaixo. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Rapidão. Leia a Bíblia e faça a oração. E faça a oração. E faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Lá embaixo. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Bora diminuir de novo. Quem não ora e a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê. Diminuir. Começa de cima para facilitar. Diminuirá. Diminuirá. Quem não ora e a Bíblia diminuirá. Amarrado. Amém? Pode sentar, então. E dá-lhe azeite nas juntas. Só Jesus. Então, onde é que compra o cartão? Anota aí, isso aí não tem na... Volta um, Israel. Aí. Na loja da APEC tem apeconline.com.br. Já digo quanto. Só um minutinho. Abre para mim, caiu um cisco. Estou no horário. Estou aprendendo com Tia Ju. apeconline.com.br, pode passar. O grande, que é esse deste tamanho, está R$ 25,00. Com frete. Me socorre que aqui não está dando para enxergar, não. Volta aí, Israel. Com frete saiu quanto aí, irmã? Dá para ler? Hã? Dá para ler, não. Mas não, no meu dá não. Eu acho que com frete fica 58. Tá? E tem a versão, pode passar o outro. Tem a versão pititica, que é a versão de bolso, que custa R$ 3,50. Eu acho que quando eu selecionei taxa de envio, eu selecionei Sedex, por isso que está caro desse tanto. Né? R$30. Mas aí o que vocês podem fazer? Se vocês tiverem interesse, compra junto, né? Junto o pessoal da igreja e compra. Vou contar para vocês, assim, quando eu comecei, eu fiz o curso da APEC em Acho que eu fiz em 2001.
E essa foi uma palavra que falou forte ao meu coração, de evangelizar as crianças. E eu saí armada. Né? Eu tinha esse cartão de evangelismo, livro sem palavras, que a gente vai ver mais para frente. E eu era uma metralhadora, não podia chegar menino perto de mim, que eu evangelizava toda e qualquer criança, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, na padaria, na fila, em qualquer lugar. E é impressionante, porque quando você se dispõe a fazer, Deus manda. E parecia que tinha açúcar em mim. Né? O menino me olhava e fazia assim. Né? Você está lá... E eu ficava assim, esse menino está olhando, né? Estou com alguma coisa no dente. Parecia que tinha mel. Né? Ponto de ônibus. Estava no ponto de ônibus, a criança começava a chegar perto. E eu falava assim, gente, o que está acontecendo? E eu sempre pedia autorização para os pais. Eu perguntava, posso contar uma história para ele e para o senhor? Para ele e para a senhora? E durante uns 2 anos que eu estava vivendo mais essa fé, eu não tenho noção de quantas crianças eu ganhei para Jesus desse jeito, falando do plano de salvação, com um cartãozinho, com as minhas próprias mãos, com o livro sem palavras. A gente vai ver aí outros recursos. E a palavra de Deus, ela é real. Não é uma historinha. É o que diz aqui, o Espírito Santo vem e convence. E aquela criança abre o coração para Jesus e recebe. Nunca mais vi, mas eu tenho certeza que a semente foi plantada. Eu fui de férias para Fortaleza. E a gente estava na praia tomando Eu não estava na praia para nadar, não. Assim, no calçadão, tomando uma água de coco. Fortaleza ainda é conhecido como uma das cidades de maior turismo sexual infantil. Na época que eu estava lá, isso ainda era muito mais forte. E ali, sentada, né, vem uma menininha de 8 anos que, há uns minutos atrás, estava sentada no colo de um italiano, que eu tinha visto lá na frente. E ela vem, minha tia, me dá um dinheiro. Falei, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma história muito legal para te contar. E ali ela sentou, ouviu a palavra, o coraçãozinho dela foi quebrantado e ela entregou a vida para Jesus. Nunca mais vi. Tem ideia, mas eu sei da semente que eu plantei. Então a gente precisa abraçar esse ministério, não só, fala Deus, estou ouvindo, não só na sala de aula, mas no nosso dia a dia. Né? Eu trabalhei numa instituição de assistência social católica, o meu chefe era um padre. Tinha santo para todos os lados. Durante 6 meses eu assisti missa toda semana. Relembrei tudo que eu tinha esquecido. Senta, levanta, senta, repete as coisas, tudo. Irmã, pode assistir missa? Pode, você faz de tudo para ganhar todo mundo. Eu ia lá assistir missa. E eu tinha um chaveirinho. Cadê? Nem era desse, era de feltro. Era o chaveirinho da minha sala. E eram mais de 220 crianças em situação de risco, de vulnerabilidade. E um dia um menino me perguntou, ô tia, lá em Alagoas, o que é isso aí? Deus é que desperta. É uma história. Você quer ouvir? Quero. No final, então, do expediente, quando a tia estiver indo embora, eu lhe conto lá no estacionamento. Pergunta quantas crianças tinham lá no estacionamento. Falei, rapaz, mas não era só tu? É, mas eu trouxe fulano, ciclano. Senta lá. E suando frio, vixe Maria, esse padre me vê aqui, nós estamos perdidos. E dá-lhe de plano de salvação nos meninos. No dia seguinte, hora que eu abro a porta do meu carro, quem que está lá? Aqueles com mais... Tia, a gente trouxe fulano, ciclano, beltrano para ouvir aquela história do livro sem palavra que a senhora tem. E aí, dá-lhe de novo, né? Bora, senta aqui no cantinho. Gente, eu evangelizei tanta criança que um dia o padre me chamou na sala com um livro. Ivna, eu queria conversar com você. Pois não, seu Vicente, o que o senhor deseja? Eu queria saber que livro é esse. Que livro? O livro que o menino, tudo dessa instituição, te espera no... O homem estava me filmando, não tinha câmera, era pobre a instituição. Eu falei, meu Deus, eu vou perder meu emprego nesse momento.
E aí falei, um livro sem palavras. Posso contar a história para o senhor, igual eu conto para eles? Evangelizei o padre. Ele adorou. Pois eu quero que você conte essa história para todas as crianças, que esses meninos precisam aprender de Deus, e eu que estava ameaçada de perder o emprego. Na minha cabeça, evangelizei o padre. Bem, então a gente não pode ter medo de nada. A gente tem que falar mesmo do amor de Deus. Essa é a história que nos salvou. É a razão de nós estarmos aqui. Se não fosse por Jesus se sacrificando em seu favor, você não estaria aqui hoje. E é bom, não é? Não é maravilhoso? Sentir assim, você está lá na mãozinha dele? Não é uma delícia? Então oferece para a criança também. Permita que ela sinta essa segurança, que ela tenha essa certeza da salvação. Amém? Ah, eu quero. Amém! Amém, amém? Amém, amém, amém. Venha comigo.